Oi, galera, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Larissa. Na aula de hoje nós vamos falar sobre funções trigonométricas. Pessoal, antes de falar propriamente de funções trigonométricas, a gente vai revisar um pouquinho aqui os arcos notáveis, tá? Então, aqui, pessoal, nós temos o seguinte: 30, quem são os equivalentes a 30? 150, 210 e 330. 45 graus, quem são os arcos ali simétricos? 135, 220 e 315. Agora, 60 graus, quem são os arcos ali simétricos a eles? 120, opa, vamos voltar lá, 120, 240 e 300. Então, esses são os nossos arcos notáveis, beleza? Agora, em relação ao seno, pessoal, seno, cosseno e tangente, a gente sabe que o cosseno está relacionado ao eixo X e o seno está relacionado ao eixo Y. A tangente ali, pessoal, ela vai ser paralela ao eixo Y. Então, se eu tenho ali um ângulo θ, nós vamos ter que o seno relacionado ao eixo Y, cosseno aqui relacionado ao eixo X e a minha tangente vai ser paralela aqui ao eixo Y, beleza? Então, só para lembrar aqui as relações que nós temos do seno, cosseno e tangente. A relação que cada um tem de acordo com as coordenadas. Agora, cossecante, secante e cotangente, galera. Então, aqui eu tenho um ângulo, tá? O que seria a cossecante? A cossecante é o inverso de quem? Do seno. A secante é o inverso de quem? Cosseno. E a tangente vai ser o inverso de quem? A cotangente, desculpa, vai ser o inverso da tangente. Então, aqui nós temos a posição delas no ciclo trigonométrico. Função seno. Pessoal, o que nós temos que analisar aqui a função seno? O seu gráfico, domínio e a imagem e o período. Pessoal, analisando aqui, nós temos então aqui o gráfico da função seno. O domínio dessa função seno vão ser todos os reais. A imagem da minha função, ela vai variar de -1 até 1. Então, a gente não está vendo aqui deslocamento e amplitude, a gente está analisando o gráfico da função seno. Então, ele sempre vai variar, a imagem varia de -1 até 1. Lembra que a imagem está relacionada ao eixo Y e o domínio está relacionado ao eixo X? Então, domínio todos os reais, imagem de 1 a -1. O período da minha função, ele vai variar aqui, pessoal, o período vai ser 2π. Então, corresponde a uma volta completa aqui da circunferência. Se a gente for analisar a função seno, ela corta o eixo X em 0. Então, a função seno, ela cortou o eixo X em 0. Por quê? Seno de 0 é igual a 0. Agora, seno de 90 vale quanto? 1. Seno de 180 vale quanto? 0. Por isso que cortou o eixo X. Então, a função corta o eixo X quando eu troco os valores aqui dos ângulos e resulta y igual a 0. Então, ó, seno de 360 é 0, por isso que está cortando o eixo X. Agora aqui, 270 é igual a quanto? -1. 450 igual a 1. E assim por diante. Em relação, pessoal, à função cosseno, o domínio e a imagem dessa função vai ser igual da função seno. Então, analisando aqui o gráfico. O domínio da função vão ser todos os reais, tá? A imagem também vai variar de -1 até 1. Lembrando que a imagem aqui está relacionada ao eixo Y. O período, pessoal, também vai ser de 2π. Se vocês analisarem agora, o meu gráfico, ele corta o eixo Y em 1, certo? E, por quê? Cosseno de 90 vale 1, por isso que corta o eixo Y em 1. E corta aqui o eixo X em 90, 270, 450, que são os valores aqui em que o cosseno é 0. Então, o cosseno vai cortar o eixo X para valores em que ele é igual a 0. Então, ele é 0 em 90, 270, 450, 630 e assim por diante. Então, o período da minha função aqui vai ser 2π. Pessoal, função tangente. O que a gente tem que ter de observação em relação à função tangente? Não existe tangente de 90
e não existe tangente de 270. Então, para valores ali paralelos ao eixo y, não existe a tangente. Então, analisando o gráfico, o que vai ser o domínio da função tangente? Todos os x pertencentes aos reais, tal que x tem que ser diferente de π sobre 2, que é 90 graus, mais kπ. Esse k aqui, pessoal, corresponde a qualquer número pertencente ao conjunto dos números inteiros. A imagem da função vão ser os reais. Então, a gente vai ter que a imagem dessa função aqui vão ser todos os reais. A única diferença em relação à função seno e cosseno é que o período vai ser π. Então, aqui nós temos o gráfico da nossa função tangente. Função cossecante. Gente, se a gente for analisar, eu falei para vocês que a cossecante é o inverso do seno, ok? Então, se cossecante é o inverso do seno, significa que o gráfico da cossecante vai ser inverso ao gráfico da função seno. Esse aqui é o gráfico da função seno, que eu estou mostrando aqui para vocês, beleza? A cossecante, aqui nós vamos ter o gráfico. Observem que vai ser sempre o quê? O inverso da função seno, porque a cossecante é inverso do seno, é 1 sobre seno de x, tá? Então, o que vai ser o domínio? Todos os x diferentes de kπ, tá? Então, x pertencente aos reais, tal que x tem que ser diferente de kπ, em que k é um número inteiro. A imagem aqui vão ser os reais, e o período nós vamos ter 2π, ok? A secante é o inverso do cosseno. Gente, se a secante é o inverso do cosseno, obviamente o seu gráfico também vai ser o inverso. Então, o que eu tenho nesse caso? Eu tenho o gráfico do cosseno, tá? Aí, o que vai ser a secante? O gráfico vai ser inverso. Então, em cada ponto aqui, se vocês forem olhar, o gráfico ele é o inverso. É a função inversa da função cosseno. Então, nós temos que o domínio vão ser todos os x pertencentes aos reais, tal que o x tem que ser diferente de 2k mais 1 vezes π sobre 2. Então, tem essa restrição aqui para o domínio. A imagem vão ser todos os reais e o período, pessoal, vai ser 2π aqui. A função cotangente. Gente, a função cotangente vai ser o inverso da função tangente. Então, nós vamos ter nesse caso que o domínio vão ser todos os x pertencentes aos reais, tal que x tem que ser diferente de k mais 1 vezes π sobre 2. A imagem vão ser todos os reais e o período vai ser π, mesmo período da tangente. Observe que a tangente a gente tinha o gráfico assim, né? Agora a cotangente vai ser o quê? O inverso. Então, se a função cotangente é a inversa da tangente, obviamente o seu gráfico tem que ser inverso. Bom, muito obrigada pela atenção de vocês, pessoal. E até a próxima aula.